Estamos aqui no centro mostrando a situação como tá, lojas fechadas, certo? Agora uso de máscara obrigatório, se não usar, multado, pode ser até preso ou até coisa pior como está acontecendo em outros estados, né? Pessoas sendo agredidas por conta da máscara. E aqui a gente vê uma situação que eu estava vendo na internet sobre Raul Seixas, aquela música que ele fez em 1977, no dia em que a Terra parou. A gente analisando a música, praticamente dá para descrever o que está acontecendo hoje. Alguns que não acreditam em Deus, na palavra de Deus, acreditam que ali foi uma profecia. Já nós que acreditamos em Deus, a gente sabe que profecia ela vem da parte de Deus. Se não vem da parte de Deus, ou é uma enganação, ou é uma constatação de fato. E conhecendo o Raul Seixas, quem já conhece, a partir daquela música que ele fez, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, e claramente que ele está falando do Satanás, que viu tudo, Cristo ser crucificado, o Mar Vermelho. Aí a gente vê que tipo de pessoa era Raul Seixas. A profecia é uma constatação de fato, ou seja, ele constatou uma situação, alguém passou para ele, né, como eu disse, o envolvimento dele com situações malignas, passou para ele uma situação que estava acontecendo na época, que vinha acontecendo. Ou seja, a música dele é praticamente dizendo, ó, a partir do que está acontecendo, certo? Dos planos que está tendo, plano governamental, plano comunista, no futuro é isso que vai acontecer. O dia em que a Terra parou. E a gente vê essa situação hoje. Ah, mas ele é um visionário, como alguns falam. Não, não era. É um cara muito estranho. Ele mesmo era apelidado de maluco, beleza. Essa daí é uma perspectiva que a gente está vendo hoje. Como está vendo aí atrás de mim. O centro todo parado. Lá na frente, interditado. Polícia, Demutran, Guarda Civil bloqueando a rua. Né? A gente está vendo aí o centro todo parado, a situação do centro. Poucas pessoas andando na rua para ver o que possa ter o que fazer, mas não tem nada. Então a situação é essa do nosso país, do mundo. Não tem nada a ver com o Covid. Um plano comunista, um plano de destruir a economia, um plano para dominar. Tá aí a China indo para os países que estão com a economia quebrada para poder comprar o país. Ou seja, o país vai ser dependente da China, um país totalmente comunista, certo? Então não tem nada a ver de Covid, porque doenças sempre existiram. Pandemias assim desse tipo sempre existiu, H1N1, a influenza, lepra, o que for, essas coisas sempre existiram, nunca foi motivo para parar o país, parar o mundo como está hoje. Se o problema fosse realmente o Covid-19, como a gente sabe que não é, ou seja, se era para evitar esse isolamento, evitar mortes, doenças, contágios, por que nunca acabaram com as indústrias de cigarro, uma das maiores causas de câncer e morte? Por que nunca acabaram com as indústrias de bebida alcoólica, que é uma das maiores causas de acidentes no trânsito e mortes em casa, desavenças familiares? Por que não acaba com isso também? Por que eles só querem acabar com a pirataria, com a maconha, com a cocaína? Sabe por quê? Porque não paga imposto. Não gera imposto, não gera lucro para o governo. Se gerasse, como o poste de Lula queria descriminalizar a maconha, com certeza os maconheiros, os traficantes iriam pagar imposto. Ia pagar certo tipo de imposto o governo para poder manter o seu negócio.
Mas isso tem nada a ver com Covid, não tem nada a ver com nada disso. Se você for analisar as reportagens em jornais de verdade, mídia verdadeira que preza pela verdade e não a enganação, você vai ver o número verdadeiro dessa Covid, vai ver o número verdadeiro dessa parte de doenças e mortes. A parte de curados é muito maior. Para ter uma ideia, os hospitais que reservaram partes nas suas UTIs, leitos somente para Covid, para os infectados, tá tudo vazio. No máximo 5, 10% da totalidade de todo o Brasil vai estar ocupado, mas mais de 90% está vazio. Tem cidades que eles estão esperando, aguardando alguém infectado para botar lá, porque foi gasto. E tem outros lugares que inventaram, que estava criando determinados lugares assim para pegar dinheiro do governo, desviar, certo? Sendo que não tem nenhum caso. Mas quando a gente assiste a essas falsas emissoras que mente, que aumenta, que distorce, que bota medo na população, aí é o que a gente vê. Então a gente tem que buscar emissoras de verdade, que prezam pela a verdade, certo? E não tá se utilizando de determinadas emissoras, determinados jornais, que só faz mentir. Jornais que não diz que tem pessoas curadas, não diz que chegou a cura, que a cura já foi feita, que já está em prática, que está dando certo. Não, só sabe dizer de morte, morte. Se uma pessoa acaba de sofrer um acidente de carro, morreu, foi por Covid, ou seja, aumentando pela mentira. E a realidade é essa. E tem mais, o dólar quase R$ 6. Sabemos que o nosso país depende muito do dólar para sobreviver e tudo, né? Para comprar insumos fora, para negociar. E R$ 6, até certa vez, quando a gasolina estava aumentando muito, o governo estava culpando o dólar tá alto. Hoje a gasolina está diminuindo o valor, 3 e pouco, 3,30, 3,70. Não tem nada a ver com dólar, não tinha nada a ver com dólar, gasolina, certo? E eu falando sobre ter cuidado com determinadas reportagens, hipocrisias políticas, hipocrisia dessa mídia, dessa pseudomídia. Uma das reportagens foi mostrando o Bolsonaro brincando, dizendo que vai preparar um churrasco para mais de 30 pessoas, fazendo uma brincadeira para poder mostrar que a realidade não é essa que eles estão vendo, né? Aí criticando Bolsonaro por essa situação, mas não vê o governador do Ceará fazendo o mesmo, fazendo de verdade o mesmo, em festas e tudo. Outra fala do presidente Bolsonaro tirado de contexto foi quando os repórteres dessas pseudo-emissoras, afrontando o presidente com perguntas ilógicas, com acusações ilógicas, culpando o presidente pela quantidade de mortes, certo? Aí o presidente fala, e daí? O que é que eu posso fazer? Não tem o que fazer, o presidente não é Deus para ter o controle, dizer não vai morrer, vai acabar, não vai. Aí tiraram de contexto o e daí e disseram o presidente não tem misericórdia, o presidente não tem humildade, humanidade, não liga para os mortos, os que estão doentes. Não, isso dali que o presidente fez foi arrebatar, vamos dizer assim, arrebatar a forma que os repórteres estavam agindo com ele, acusando, buscando uma brecha para poder ter com que acusar. Isso aí não é repórter não. Aí depois vem dizer que mandou calar a boca, isso daí tá errado porque tem a liberdade de imprensa. Sim, a liberdade da imprensa verdadeira. Isso daí não tem nada de imprensa, não tem nada de verdade. Não tá para informar com a verdade o povo, não. Tá para enganar, tá para fazer o que não presta. Agora, hoje,
aqui no Ceará foi proibido estar nas praças e tudo, o que acontece em outros estados. Proibir estar a céu aberto. Mas a gente vê muitos políticos, governadores, esses daí, fazendo cooper nas praias, nas praças. Nem aí. Por quê? Porque sabe da realidade que isso tudo tem nada a ver com Covid, é só uma forma de controle comunista. Tem um plano muito maior do que esse simples Covid, certo? Não, pode ser a teoria da conspiração aí, mas mais na frente vocês vão ver o que vai acontecer. Mais na frente vocês vão ver as coisas piorarem, a situação piorar, certo? Valeu, obrigado, fica com Deus, orar, que é só Deus que pode nos ajudar nessa situação.